Meu nome é Josefa Catônio da Silva Paulo. Nasci no dia 15 de março de 1946, no sítio, né? A cidade é Garanhuns, mas foi município, Sítio Jardim. É rezadeira, minha avó mesmo era muito devota, até que ainda hoje eu tenho Nossa Senhora do Carmo, aí que ela me deu, porque no meio das netas todinhas, quem mais adorava a Nossa Senhora do Carmo, que ela morava distante, aí meu pai me levava eu para lá, aí quando chegava lá era verão, que lá é agreste, não tem flores, não tinha nada, que era muito seco. Aí como não tinha flores, eu ia para a roça e trazia os olhozinhos de mandioca e fazia um jarrinho, e colocava em Nossa Senhora do Carmo. Então a minha avó materna, eu só conhecia até meus 7 anos. E a minha avó paterna, eu conhecia até meus 27 anos. Ela ainda conhecia o netinho, que o meu pai já era o caçula, já era dos caçula. Eu tinha 3, dos 3 ele era o mais novo. Aí ela achava bonito, né? Ela gostava muito. Ela diz, olha, Nossa Senhora chega a ficar rindo quando você coloca as plantinhas. Aí quando eu vim pra cá, ela teve AVC. Aí trouxeram ela pra casa do filho dela, que ela era de Garanhuns também. Mas como a família veio tudo pra cá, ela ficou na casa de um filho. Aí quando foi pra ela vir pra cá, aí ela escolheu a Nossa Senhora do Carmo pra me dar. Aí as filhas ficaram com ciúme, porque no meio de tanta filha, tanta neta mais velha, e ela deu Nossa Senhora do Carmo a mim. Essa avó é a mãe do meu pai, Ana Maria da Conceição. Fui passando para os filhos. É meu pai, que o nome dele era Antônio, mas era conhecido por Bitonho. Em Garanhuns, ele comprava material numa loja, não sei se vocês conhecem, que chama Ferreira Costa, em Garanhuns. Ele comprava aquele tipo de material e fabricava em casa o material para fazer os fogos. O balão não gostava não, porque é coisa de papel, arriscado pegar fogo. Mas ele soltava, quando ele saía, era uma festa do povo, porque ele subia, se encantava que a gente não sabia onde ele parava. Era muito bonito. Aí aquela roda de fogo que ele apresentava os santos, vinha aquela chuva de fogos, né? Derramando. Quando ele parava, aí o santo aparecia. Por exemplo, se você fosse uma festa sua e você quisesse se apresentar, ele tirava a sua foto grande e colocava na roda de fogo, sem o povo ver. Quando aquele fogo baixava, você aparecia. Aí era uma festa para o povo, era muito bonito. Eu achava muito bonito o trabalho do meu pai. Já vi falar na Arapiraca porque ele tinha um irmão que ele era empresário, né? Ele comprava muito fumo, Severino Catônio. Era o irmão dele, era o caçula. Aí que ele veio morar aqui, e o fumo naquela época dava dinheiro, né? Dava muito dinheiro. E ele vendo os irmãos lá trabalhando muito, de roça, e a produção pouca. Aí ele foi trazendo de um em um, eu sei que o último foi meu pai. Aí o meu pai veio e eu fiquei lá. Olha, o meu pai, ele era muito inteligente. Ele não sabia ler. Quem alfabetizou ele fui eu. Ele aprendeu a assinar o nome dele e não sabia trabalhar com o banco. Tinha que uma pessoa ir assinar. E alfabetizei ele começou a trabalhar no banco, ser testemunho, que ele tinha prazer de ser testemunho do povo, mas não sabia assinar. Sabia tudo isso. E a leitura dele era pouca. E ele foi convidado para ser chefe de uma turma de rodagem em Garanhuns. Naquela época não eram essas máquinas, era o pessoal trabalhando de chadeco, cavando e fazendo as pistas de barro. Então ele foi contratado para ser o fiscal. Ele disse, eu não posso não, que eu não sei ler. Disse, não, arruma uma pessoa, que era na cidade, né? Arruma uma pessoa para pegar o nome dos trabalhadores e o senhor vai ser só responsável as ferramentas e saber qual é os trabalhadores que vêm todos os dias. Aí colocaram ele. Oxe, foi a melhor coisa, não sumiu ferramenta mais, ele dava conta dos trabalhadores, todos eles, e trabalhou na rodagem muitos e muitos anos. Então eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele faleceu com 85. Ele faleceu de AVC.
Deu AVC uma vez, ele ficou com o bracinho. Depois veio de novo, ele ficou puxando uma perninha. Aí o último que deu, aí ele ficou acamado. Aí da acamado ele ficou uns 6 meses de cama. Aí faleceu, 85 anos. Minha mãe de hoje é viva, 99. Vai completar 100 anos em fevereiro, se Deus quiser. Morreu o irmão da minha mãe, que ele faleceu com 108, meu tio mais velho, que é irmão da minha mãe. Que eles eram as pessoas fortes. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, carente. Pelo que eu já sofri na minha vida, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu já sofro também, eu esmoreço. E eles não. Quando a gente passou isso assim, ele diz, isso é da vida, isso é coisa da vida. Mas já eu sou mais fraca. Quando um filho meu está sofrendo, eu estou sofrendo. Se um vizinho está sofrendo, eu sofro também. Então eu acho que eu não chego não, esses anos todos. 12 comigo, 11. Pronto, Josefa, que é eu, José, Nilson, Marina, João, Severino, Vitéria, Luiz, Maria, Terezinha, Socorro e Jota, que era outro José. O sítio era assim, roça, plantava feijão, mandioca, milho, criava um gadinho para sobreviver, né? Galinha, porco, peru, uma vaca de leite para dar de comer os irmãos, né? A água era longe. A água era mais ou menos... Era meio longe, eu não entendo de quilômetro, mas era como daqui no Pé Leve. As águas, para carregar na cabeça. Pote, 2 vezes ao dia, de manhã e à tardinha. Para tudo, para cozinhar, para beber. E para lavar roupa era quase uma légua, para lavar roupa. Era longe, então a gente ia de 8 em 8 dias, todo final de semana. Agora a água para beber, cozinhar era todos os dias, 2 vezes ao dia. Comprava no sabão, passava nas bodegas, comprava o lanche de comer na fonte, né? Que era o dia que passava. Quando ia lavar roupa, tinha que passar o dia todinho. Sentado numa pedra de coca e olha, e estendendo. Tinha aqueles matos grandes assim, a gente saía estendendo. Quando era para apanhar, já apanhava enxutinho, amarrava, chamava essas trouxas de roupa, aí amarrava ela já sequinha, colocava na cabeça e ia para casa. Não, era cantando, era um comboio de mulher. Quando ia lavar roupa, era muita gente, assim, como chamava barreiro. Aí as mulheres cantando, conversando, brincando. Quando era assim, meio-dia, fazia um foguinho lá na beira da água, aí fervia a água numa vasilhinha, mexia uma farofa, assava a mistura, comia, aí ia começar a terminar a roupa. Aí quando terminava, vinha para casa. Passava naquela época, era roupa com goma. A goma era assim, não tem a tapioca, aí tinha a goma. Aí botava água para ferver, colocava a goma, quando ela esfriava, e colocava. As camisas dos homens eram tudo bem passadinha, bem arrumadinha. Era o ferro de brasa, daqueles aí. Era de brasa. Quando o ferro esquentava, passava em outro pano, aí depois ia passar na roupa, né? Isso era quando eu era pequena, viu? Mas minha mãe, uns 7 anos, que eu comecei a trabalhar na roça, mas meu pai, com 7 anos de idade. Aí comecei a estudar com 7 anos também. Aí comecei a estudar, estudava um horário e trabalhava outro. Trabalhava na roça 3 dias e 2 na escola. A roça era feijão, mandioca, milho, algodão. A roça implantava de tudo, né? O melhor que eu achava, limpar mato, a enxada. Era. Então quebrar milho era bom também. Agora o serviço mais pesado que eu achava, não sei se vocês alcançaram, era aquela roda grande de farinha, de puxar na mão. Era o que eu puxava também, achava pesado. Era muito pesado, mas tinha que fazer, porque não tinha quem fizesse. Aí era de 15 em 15 dias, tinha que fazer aquele saquinho de farinha
puxando na roda, a minha mãe cevando, né? E o meu pai, mais eu puxando, com idade de 7 anos de idade. Minha vida foi sofrida. Aí com 7, aí comecei a estudar com 7, ajudando ele na roça. A escola era no mesmo sítio, só que era longe. O sítio, como aqui o sítio Bom Jardim é muito grande, né? Lá também era, sítio Jardim. Aí ia para a escola, comecei a estudar com 7 anos de idade, com 14, aí comecei a estudar. Quando eu completei, quando eu fiz a 4ª série, que a 4ª série naquele tempo, naquela época, era muito adiantado, era muito puxado. Aí eu comecei, com 14 anos, a minha professora adoeceu, aí ela me botou para substituir a vaga dela, que ela não podia, né? Ela adoeceu. Aí falou lá com o prefeito de Garanhuns e ele me contratou como uma professora substituir. Aí substituí 2 anos. Naquela época, aí comecei, meus irmãos e os outros alunos. Aí eu era professora, fazia festinha para eles, quebra-pote, dia de feriado, eu colocava tudo para brincar. E eles achavam muito bonito aquilo, né? Tinha aquela que batia na mão, mas eu não gostava de judiar deles, não. Eu conversava, saía de um em um, conversando com eles, e aqueles mais meio danadinho, aí eu dizia, cuidado, olha a bichinha redondinha ali, viu? Olha ela aqui na mesa. Mas eu não gostava não, nunca gostei não de judiar. E eles tudo me obedeciam. Aí os meus irmãos que estudaram comigo, João, Severino, Marina e Quitéria. Foram esses que estudaram comigo, que os outros já eram mais pequenos. Já queria ser professora. Eu não fui professora porque era assim. Como eu era mais velha e ajudava muito meu pai na roça, aí quando eu terminei a 4ª série, aí eu tinha que sair. Tudo que eu terminei era no sítio, eu já tinha concluído, né, a 4ª série. Aí foi quando a minha professora me colocou, que o meu pai não queria não, ele queria, mas eu não podia ficar uma semana na cidade. Eu tinha que ficar a semana na cidade para estudar mais, né? Mas não pude. Aí fiquei ensinando lá. Aí nos meus 15 anos já noivei. Aí quando foi nos 17 casei. Antes dos 17 anos de casar, quando eu saí, entreguei o cargo à minha professora. Aí saí e formei uma salinha de aula na casa do meu pai, porque eu não queria ficar sem aquele dinheirinho, né? Aí formei uma salinha de aula na casa do meu pai. Aí começava 1h até as 1, 2, 3 horas, até as 3. Das 4 ia para a roça. Soltava os alunos, aí ia para a roça. Então meu pai ficava muito feliz, porque eu era aquela pessoa terminada para conseguir ajudar ele. Aí fiquei. Aí quando eu casei, com uns 2, 3 anos que eu estava em casa ensinando, aí casei. Quando eu me casei, não deixei, que era a minha vocação, era ser professora. E eu gostava da profissão. Aí formei outra salinha de aula na minha casa. Aí fiquei ensinando um bocado nas épocas. Aí plantando roça também, que meu esposo era da roça. Aí plantava roça, aí ajudava ele na roça e ajudava em casa. Só que ele não queria mais não, que eu trabalhasse de roça. Ele queria só que eu cuidasse da casa e da escola. Eu conheci meu esposo assim, como meu pai era dançador de reisado, ele era o tocador, que ele tocava violino. Meu esposo, ele tocava violino, tocava sanfona e tocava 8 baixo. Então, como meu pai gostava de farra, ele, todo final de semana, tinha o reisado. Aí ele vinha. O reisado era na casa do meu pai, na casa dos vizinhos. Aí eu conheci ele assim, tocando. Aí depois, quando ele me falou namoro, eu fiquei meio assim de casar com um tocador, vou querer não, viu? Mas depois deu tudo certo. Aí conheci ele, a gente ficou em namoro assim uns
14, 15 anos, também casamos logo. Antônio Paulo Neto. O namoro, só de bilhetezinho, mandando lembrança, como era que estava, como era que não estava. De domingo vinha para casa da namorada, o pai de um lado, a mãe do outro, ele ali. Quando ia uma festinha, para dançar não podia, que ele era o tocador. Ele era assim, como que ele ainda era parente do meu pai, porque ele era filho de um primo da minha avó. Então ele chamava eles de tio. Mas ele foi o primeiro genro do meu pai, e era mesmo ser um filho dele. Ele ainda ajudou a criar os mais novos, porque quando a gente casou, tinha 3 de menor. Era Socorro, Terezinha, Maria e Jota. Tinha 4 de menor. Então ele ajudava meu pai. Ele tinha carro de boi, não tinha os carros de boi, né? Aí aquela junta de boi que ele tinha, ele trazia, vinha lá do terreno da mãe dele, que ele era filho único também. Aí trazia aqueles boi. Aí arava a terra do meu pai, trazia gente para ajudar a plantar, trazia gente para ajudar a limpar, que a roça era grande. Aí foi assim, ajudou a criar os cunhados, né? Aí quando foi, nós casamos em março de 65. Foi, nós casamos em 65. Em janeiro. Quando foi em março, nós casamos em janeiro. Quando foi em março, aí meu pai se mudou aqui para Arapiraca. Teve festa. Ele contratou um amigo dele, tocaram a noite, dançaram a noite toda. O primeiro beijo foi no dia do casamento. Que hoje a moça se beija, eu acho bonito, né? Mas era mais ignorado. Se um rapaz visse outro beijando a moça, ele já não queria mais. Ele, não, aquela ali gosta muito de ser esperta. Mas eu não tinha nem tempo de beijar. Não tinha tempo não, porque era na roça, e ensinando e cuidando dos irmãos, cozinhando, lavando, passando, era difícil. A minha vida de criança da minha infância foi só trabalhar. E de casado também, com 17. Ele tinha 20, ele era mais velho do que eu, 3 anos, né? 17, ele tinha parece 21. Era 21 anos que ele tinha quando nós casou. O rezado ele juntava, eram os rapazes, aquele rapaz vizinho, aí ele fazia um grupo de 12 rapazes, né? Aí era 6 de um lado, 6 de outro, e ele tinha o mestre, tinha o rei, aí eles dançavam. Era dias que era na nossa casa, dias que o pessoal chamava para ir dançar na casa deles, e era assim. A dança era assim, eram os tocadores assim, tocando, e eles aqui no meio dançando. Aí tinha os palhaços, né, que chamavam Mateus naquele tempo. Mas se chamava reizado, que lá o guerreiro era um e o reizado era outro. Mas o dele era reizado. Eu lembro da entrada. Entremos nesse salão do amor, esse povo é de valor, são ilustres licados, foram convidados com alegria e prazer, vieram para conhecer, arrimando o meu reizado. Era a entrada. Era aquele ali. Se você achava bonito, convidava para sua casa. Aí outro achava bonito, chamava para casa dele. Agora só o final de semana, porque na semana era para trabalhar. Só o violino e a viola. Era o violino que o meu esposo tocava e tinha o que tocava na viola. Era dois. Agora quando era casamento, batizado, aniversário, essas coisas, ele ia de 8 baixo. Quando era casamento era sanfona, que era mais adequado. Dançava aquele sol. Quando a gente casou, a gente foi morar num sítio chamado Malhada da Arara. Era o lugar, era lá, foi onde ele construiu. Aí, quando a gente casou, foi morar lá. Candeeiro, aqueles candeeirinhos de pavio. Tinha que ter numa casa pelo menos uns 3. Quando ia para um canto, levava ele na mão. Ia para a cozinha, levava outro na mão. Quando era noite de lua, meu pai juntava os filhos tudinho, que meu pai era muito amoroso dos filhos. Aí ele juntava nós tudo, aí sentava na frente da casa, ele cantava cantiga de reizado, e nós cantar também, fazia aquela festa até a hora de dormir. Era muito gostoso. Criança, quando os pais já botam no trabalho, eles se acostumam. Porque hoje as crianças têm que estar na escola. Então eles nem... A ordem dos pais já é mais pouca, né?
Porque hoje a criança sai 7 horas, sai para a escola, quando chega, os pais já botam para fazer aquele deverzinho, já vai estudar mais, e a ordem da professora é um, os dos pais é outra. Tem pai que sai de manhã, chega à noite, às vezes os filhos já estão dormindo, não é verdade? Aí os filhos já se criam diferente. As minhas já foram criadas numa época como eu fui criada, trabalhando na roça, iam um horário para a roça e outro horário para a escola. Quando era a época do fumo, que já era aqui, né? Quando chegava a época do fumo, elas tinham que plantar, como é que eles chamam? Na época da destala, elas tinham que ir para a escola e quando chegar à noite, destalar fumo até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí quando era no outro dia, sim, 6 horas, 6h30, para a roça de novo. Quando chegava 11 horas, almoçava direitinho, avexada já, lavava as muitas meladas de fumo, aí ia para a escola. Aí o estudo delas também foi pouco, porque a cabeça também não dava para trabalhar e estudar. Mas graças a Deus são tudo alfabetizadas. Aí o meu esposo era muito trabalhador também, interesseiro, né, para conseguir as coisas. Aí nós veio para cá. Quando eu vim, eu já trouxe os 3 filhos. Luiz, Lourdes e Edmauro, que a gente chama Dimas. Aí já trouxe eles. Aí quando chegamos aqui, ele começou a arrendar a terra. O pai dava um pedacinho, mas ele queria roça grande. Aí começou a arrendar. Arrendava terra. Depois, nós morávamos numa casinha, né, do meu pai. Aí ele disse, não, mas nós casamos morando na nossa casa, nós vamos ter a nossa casa, se Deus quiser. Deixemos lá, mas vamos construir. Aí meu pai construiu aqui no meu terreno, ele disse, não, eu agora quero construir, nem que seja num pedacinho pequenininho, mas que seja meu e dela e dos meus filhos. Aí ficou, quando foi, depois os amigos dele se juntaram e tinha um terreno lá depois das polpas, que vocês não sabem onde é, longe daqui. Um terreno tão bruto no mundo que não tinha ninguém. E nem água, nem nada. Aí você é doido comprar aquele terreno. Ele disse, depois eu construo. A terra é bruta, mas Deus vai me ajudar, que eu vou preparar ela. Aí foi, disse, você deixa esse dinheiro para você ir se arremediar, não compre terra agora não. Ele disse, tá, é esse ano que Deus me deu, é esse que eu vou comprar. Aí comprou 24 tarefas de terra. Lagoa Preta, chamava Lagoa Preta, porque era um nome que não tinha, né? Lá perto do... como quem vai para Cangandu. Só que nessa estrada de cá, perto da polpa. Aí ele comprou. Aí quando foi para... Aí ele ficou fazendo aquelas brocas sozinho, trabalhando, mas ainda aprontou 10 tarefas. Das 24 ele amansou, que se chamava amansar. Amansou 10 tarefas. Aí como ele tinha muita família em Garanhuns, muita não, os parentes dele, aí ele foi lá, quando eles vieram visitar ele, aí acharam bonito o terreno. Aí sabe o que vamos fazer? Vem dois homens, eu vou botar você aqui com 2 rapazes, mandaram 2 rapazes, para trabalhar do mês de maio, cavando os canteiros, plantar, colher e só receber na safra. Aí foi assim, aí foi muito bom. Aí a água era longe, tinha que vir buscar ou aqui, ou lá perto da pista, para lá. Aí todos os dias vinha eu, ele e os 2 rapazes. Aí era muita água que chegava para passar o dia. Aí no outro dia na roça. Eu sei que foi muito bom. Aí terminou as 24 tarefas, ele aprontou lá todinha. Aí fez uma casinha. Olha, da casinha para nós ir morar primeiro, a madeira foi tirada na mesma terra. Agora fez uma casinha que para mim naquela época foi o maior palácio. Fez uma meia aguinha, cobertinha de telha, ele mais meu pai. Amarrar, não era com prego, era com cipó, da mesma terra. Mas eu fiquei tão feliz no mundo, só em saber que era nosso. Aí depois, aí fui trabalhando, como a terra era muito boa, tudo que plantava a produção era muita. Era fumo e algodão, naquela época. Fumo e algodão. Aí ele, com 2 anos,
ele fez a casa, construiu a casa. No outro ano, construiu o salão e o curador de fumo, 2 anos. Aí no outro ano ele cavou a cacimba, que não tinha água. Aí cavou a cacimba, chama o poço, né? Cavou. Aí no outro ano fez uma casinha de morador, que ele queria que os parentes viessem para não ficar dentro de casa mais, para ficar na casinha de morador. Aí fez a casinha de morador, colocou um primo dele para morar. Aí tudo foi ficando bom. Aí depois foi chegando gente. Depois que a gente foi morar, aí foram abrindo caminho, foi vindo gente, foi vindo gente. Aí quando foi depois, como é que chama? Um contrato para eu ensinar. Já chegou muita gente, ninguém sabia ler, ninguém sabia de nada. Como eu já tinha aquela experiência, aí eles conheceram que eu tinha ensinado aqui na casa do meu pai também, que chamava, naquela época chamava Mobral. Hoje é EJA, né? Mas era o Mobral, nesse tempo era o Mobral. Aí eu fiquei ensinando lá. Aí ajudava ele na roça e à noite ensinava. Só que depois foi mudando os meus alunos. Era o mesmo trabalhador de roça, quando chegava à noite era tudo com sono, quando chegava de estala de fumo. Aí eu digo, pronto, vou parar por aqui. Aí fiquei. Aí foram, quando foi depois apareceu aqui, né, que lá não tinha energia, e ele dizia, onde eu vou colocar você no lugar que tem energia, porque eu gostava muito de lavar roupa. Gostava e a precisão, né, necessidade, filho pequeno. 18. O primeiro nasceu, mas morreu com 7 dias. Aí veio esse. Aí veio Luiz, a Lourdes e Edmauro. É Cleide, Fátima, Paula, Cláudia, que é Cacá, e a Cidinha, que é a caçula. Pronto, esses se criaram, que é 8. Parteira. Agora quem nasceu no hospital foi a Cláudia, né, que é Cacá, e a Paula e a Cidinha. As 3 mais novas foram no hospital. Não, as parteiras chegavam, eu chamava a parteira delas, que quando chegava eu já tinha ganhado. Fazia só cortar o umbigo, dar banho, vestir e pronto. Mas as parteiras vinham para casa, não ganhavam não. Aquelas pessoas, que nem eu e outras, pegavam um capão, davam a elas, davam um corte, naquele tempo não tinha roupa feita, aí compravam um corte de roupa e dava a elas. Mas elas não vinham não, elas vinham por caridade. Era a missão delas. Quando a gente estava grávida, elas ficavam alegres. Quando nasceram, eles sabiam que era menino ou menina. Não, os pais já escolhiam o nome. Escolhiam o nome quando a gente estava grávida de 3, 4 meses, eles já iam escolhendo os padrinhos. Quem eram os padrinhos, já avisavam, né, os padrinhos, porque as parteiras diziam, olha, porque se nascer morto, já nasce batizado, que já tem padrinho. Aí eles já tinham o nome. Aí o nome, quando ia batizar, já tinha o nome. Porque já nasceu morto, não batizava mais não. Agora, quando nascia doentinho, que nem o meu que nasceu primeiro, o primeiro quando nasceu já nasceu bem fraquinho, mas assim mesmo ainda levaram para a cidade e batizou. Mas quando nascia morto não tinha como não. Por isso que as parteiras avisavam que os pais tomassem logo os padrinhos, porque se já tinha padrinho, já nascia batizado, né? Porque Deus não quis que nascesse vivo, era. Quando a parteira vinha, quando era uma mulher que era meia... não tinha condições, ela já tinha motorista perto, ela já levava para a cidade de Garanhuns. Aí lá o médico fazia o parto. Mas aquelas que eram ligeiras, que nem eu, ganhava em casa mesmo. E eu só ganhei as 3 mais novas no hospital, que eu tinha o maior medo de ir para o hospital. Porque o meu marido, ele pagava o INSS. Aí dizia, ó, se ela não for ganhar no hospital, ela não ganha o salário. Eu digo, minha Nossa Senhora, vou ter que ir. Aí eu fazia o pré-natal até com a médica, doutora Degmar. Não, ela não faleceu, a doutora Degmar. Pronto, era com ela que eu fazia o pré-natal. Aí fazia o pré-natal, quando era no mês de eu ganhar, ela me dava o papel. Aí eu já ganhava o dinheiro. Eu digo, eita, eu vou pagar receber meu dinheiro antes eu queria ganhar depois que ganhasse. Mas ele já dava o salário para comprar os enxoval. As fraldas naquele tempo era fralda de pano. Aí pronto, as 3 que eu ganhei em casa foi esse caso. Por causa do INSS. Mas senão tinha sido tudo em casa. Tinha de guardar umbigo, que era para... Depois de 30 dias,
porque tinha um problema que as mulheres mais velhas faziam, né? Para guardar o umbigo 30 dias, porque se desse cólica forte nos meninos, cozinhava o umbigo, fervia um pouco d'água, botava o umbigo dentro e dava para o menino tomar. Aí a gente guardava o umbigo 30 dias. Depois dos 30 dias, cortava uma palma no meio, botava o umbigo dentro e dava para o boi comer, que era para o menino ser, como é que diz, sortudo. Na porteira, mas tinha que dar para ele colocar na boca do boi, para ele comer, para a gente ver. Dava certo. Porque tudo é preconceito. Naquela época, era as coisas, como tinha muita simpatia, a gente não via muita coisa como a gente vê hoje, né? Aí foi depois, apareceu esse terreno aqui. Aí o homem foi lá e disse, olha, como lá você não tem, assim, um plano de aumentar o terreno, vamos trocar lá, aqui, venda aqui e eu lhe vendo lá. Aqui era bom, já tinha energia, casa de farinha, umas 3 casas de morador, curador de fumo, salão, já era preparado de tudo. Casa de farinha a motor, aí a gente veio. Essa troca foi feita com um homem chamado Cícero Fabiano, que era do Cícero Fabiano e Lourival, que vocês conheceram, Louro do Feijão. Então era deles dois. Ele comprou do Lourival, do seu Louro do Feijão. E nós já comprou o Cícero Fabiano. Foi trocado lá e ficou aqui. Também plantava de tudo. Aqui a gente plantava um lado do terreno, era fumo. A gente plantava toda de fumo. Só que no lado do fumo a gente plantava mandioca. Porque no outro ano já não dava para plantar o fumo daquele lado. Já era... Ficava pandioca. Aí ia trocando, um ano a mandioca, outro ano o algodão. Ou o fumo. Aí lá a gente plantava o fumo e o algodão. Dava muito bom. Mas depois veio aquela praga chamada o bicudo. Aí aqui nós já não plantou mais algodão. A gente tentou uns anos, mas não deu certo. Aí ele plantava feijão de corda. Aí o feijão de corda dava bom. O fogão ainda tinha que ser no óleo, né? Panela de barro, no fogo de lenha. Mas no fogão a gás eu sempre tive minhas panelinhas de alumínio. Naquela época, eu não sei como é hoje, que hoje ninguém pode deixar uma coisa fora 5 minutos, mas dar mosca. E naquele tempo do fogo para cima, botava uma vara enchida de carne. Salgava direitinho, temperava, aí botava ela do fogo para cima, aí ali ela ficava sequinha e curada, bem curadinha. Mas hoje não, hoje você chega de uma carne do mercado, quando pensa que não, os bichos já estão encostando perto, né? Era mais gostoso, a gente comprava um bacalhau pela Semana Santa. O meu pai e o meu esposo já tinham as encomendas no supermercado. Era cada bacalhau desse tamanho, grosso de 4 dedos. Você lavava ele, fazia o leite de coco, colocava o bacalhau. Quando ia comer, o bacalhau chega era docinho, de tão insosso. Hoje, bota no congelador, freva a água e lava, tá? Quando vai comer, ninguém aguenta, o sal. O charque, a mesma coisa, a gente lavava ele e deixava escorrer um pouquinho, botava na brasa, era muito gostoso. Hoje ninguém aguenta mais, era mais barato, muito mais. As coisas aumentaram muito. Por exemplo, hoje é quinta, né? Aí faltava mistura. Vai lá na bodega, traga metade de bacalhau, que é a metade de meio quilo. Trazia aquele bacalhau, assava ou fritava no óleo. Era uma comida boa. Hoje ninguém aguenta comer mais, não. Agora é tudo diferente, as festas, mais essas bandas no Peleve, Arapiraca. As primeiras eram bom. As primeiras aqui eram as festas. Eu mesmo tinha um salão grande, que era o salão de fumo. Quando era em dezembro, era desocupado. Aí eu chamava os vizinhos, ia na Arapiraca, trazia bebida, refrigerante, carne de gado, carne de frango. Aí chamava os vizinhos todos, né? Que eram os meus trabalhadores. No verão, no dezembro, eu tinha que fazer uma festa. Eles me cobravam. Aí eu fechava as portas, como nós estamos aqui com as portas fechadas, fechava o portão, enchia de rapaz, moça. Aí ligava o som, dançava a noite todinha, até de manhã. Agora ali bebida de álcool nenhuma. Era só refrigerante, carne assada, carne cozinhada, janta, todo mundo. Quando amanhecia o dia, estava todo mundo feliz. Aí vai ter de novo dia de ano? Não, só foi agora, Natal. Em ano você faz em outro lugar. A festa do Santo Antônio foi meu pai.
Quando ele já tinha festa lá em Garanhuns, né? Lá no sítio que nós morávamos, já era uma festona grande. A festa de Santo Antônio lá era muito bonita na casa dele. Aí quando ele veio pra cá, ele já trouxe o Santo Antônio dele. Aí começou aqui. A mesma coisa, era uma festa muito bonita. A casa dele era ali do cemitério pra cá. Que derrubaram, mas era ali. Tem outra casa nova que era a casa dele. Aí era a festa de Santo Antônio, ele fazia todos os anos. Todos os anos. Tinha o terço, tinha procissão, tinha os tocadores da zabumba. Aí a festa era muito bonita. Aí a moça dizia, ô, seu Bitonho, Santo Antônio tá dando muito casamento a nós. Eu disse, pois todo ano eu vou fazer festa de Santo Antônio para vocês casar. Ele mesmo comprava, ele mesmo fazia, né? Os fogos, roda de fogo. E no dia de fazer as procissões, ele mesmo fazia aqueles andorzinhos bem feitinhos. E as moças e rapazes, tudo rezando na estrada. Era coisa muito gostosa. Hoje ninguém. Aí era muito bonita as festas, muito bonita. E todo mundo gostava dele, porque meu pai, ele era muito farrista. Ele era um farrista assim, trabalhava para conseguir o trabalho dele, né? Mas ele era muito farrista, ele gostava de chamar os rapazes para dançar aquele reisado, aquelas coisas, aquelas festas. Todo mundo gostava dele. Do meu pai, era. Acabou, depois que ele adoeceu, os mais antigos morreram, que moravam por aqui. E também a festa era ele, né? As festas de Santo Antônio ninguém tinha tradição não, era só ele. Aí depois ficou só as festas nas igrejas, de Santa Luzia, Divina Misericórdia, Santa Faustina, tá aí agora, que é muito bonito também, né? Mas a tradição das festas de Santo Antônio, depois que ele faleceu, lá tinha aquela tradição de Judas, mas eu nunca gostei não, dos meus filhos estar com aquilo. Dava briga que só, arengavam, roubavam, botavam o Judas escondido, quando ia procurar os outros tinha carregado. Aí eu digo, não, não quero essa tradição aqui não, faça outra coisa. Brincava, teve uma vez que um sogro do meu irmão, desse João, aí os cunhados que moravam tudo perto, iam fazer um Judas. Aí combinaram com o meu irmão, que era de confiança deles, só, e vamos rezar o terço na casa do meu sogro, que era tudo perto. Depois do terço, aí nós vamos matar o Judas. Deram pro meu irmão Tucaiá, o Judas, tá? Meu irmão foi quem combinou com os cunhados e roubaram o Judas. Quando foram caçar, cadê o Judas? Tinham tirado, já estavam matando lá pro outro canto. Aí por isso que eu não gostava não de brincadeira de Judas. A feira, não, a feira sempre era assim, dia de segunda. Eu ia na segunda, fazer a feira, e era difícil, viu? Agora voltar a história para trás. Do tempo que eu comecei, mais o meu esposo, era de pé. Ia de pé, ele levava o saquinho na mão, chegava lá, trazia as coisinhas nas costas, saquinho de compra, até a pista não era pista, era barro, era mato daqui até Arapiraca, mas era sossegado. Aí a gente fazia a feira. Aí depois que ele faleceu, já tinha pista, já tinha carro aqui passando na porta. Aí eu ia na segunda, fazia as compras. Às vezes na quinta-feira faltava alguma coisa, aí tinha a feira da Brasília. Aí eu ia, fazia a feira, fazia mais umas coisinhas, que era muita gente. Vou mais não aguento mais não. Agora, quando é para fazer minha feira, eu mando elas ir para o supermercado. Eu acho que ainda fui até meus 70... Até meus 77 eu ainda ia. Mudou porque a feira era ali na frente da Dona Nena. E naquela ladeira da Rua 15. Ia a Dona Nena e descia ali na Rua 15, na ladeira, né? Era ali. Aí depois mudou lá para o mercado público. Aí lá já ficou longe, eu não fui mais não para lá. Ficava só no supermercado para cá. Comprava as coisinhas aqui. Ou tinha supermercado aqui no Pé Leve também, fazia lá. Era grande. Ela começava ali da Dona Nena, subia para a Rua dos Peixes. Era cruzando assim na rua, tinha feira por todo. Assim as entradas, né? As coisas de vender. As farinhas que eu fazia era final de semana para pagar os trabalhadores. Aí como eu já tinha contrato aqui no supermercado do Pé Leve, aí vendia 2, 3 sacos no supermercado. Vendia os sacos aos vizinhos também, os vizinhos precisavam de um saco, outro precisava meio. Aí eu saía, guardava 2, toda farinhada eu guardava 2 sacos, eu tinha os depósitos de 40 cuia. Aí eu saía enchendo, que era para no inverno não fazer. Já tinha farinha
para vender era na balança. Agora, para botar no depósito, eles diziam que era 40 cuia, como é? 40, eu sei que era 10 sacos. 10 sacos cada depósito. Aí eu tinha 2 de 10 e 1 de 4. 4 sacos. Tinha. Mas não era muito perto não, as bodegas. A mais perto era lá pro lado do cemitério. Era o Expedito, lá na curva. Era ele. Não existe mais não. Hoje é só supermercado e... A bodega é assim. Se você tinha sua casa, aí formava um salãozinho, aí botava as mercadorias para vender. As coisinhas poucas. Ali era se a gente precisasse de 1 quilo de açúcar, uma lata de óleo, 1 quilo de sal. Eram as coisinhas poucas. Vendia de tudo, vendia tudo. Vendia de meio quilo. Aqueles pacotinhos de bolacha, vender na balança pesada. Eu quero metade, quer metade do meu quilo. Aí era assim as coisinhas. A gente que tinha criança era bom, pouquinho, tudo de pouquinho. Mas de tudo Deus dava o jeito, né? Agora, por falta de sorte, né? Quando ele chegou aqui com 4 anos, faleceu, aí eu fiquei com elas tudo pequena, para trabalhar, para enfrentar tudo. Fiquei só viva. Ele faleceu de um acidente, uma queda de bicicleta. Não, tava não. Eu tinha ido buscar uma menina que tinha ficado em recuperação no pé leve. Aí nós deixou o pessoal fazendo farinha, que eu era quem cevava, ele quem ligava o motor. Aí eu era quem cevava. Aí nós cevou, deixou uma na prensa e outra no coxo, para quando tirar da prensa, colocar a que estava cevada na prensa, que dava tempo nós ir e voltar. Você vê a morte como é, viu? Aí a gente foi buscar a menina, ele de bicicleta e eu de pé, que ele não me carregava não de bicicleta, acho que eu era muito pesada. Aí ele foi, eu fui na frente andando devagarinho e ele foi de bicicleta. Só vocês ficam aí, quando nós trouxemos a menina, aí eu servo o resto. Foi um dia de terça-feira. Aí eu vim embora caminhando, fui nas festas de Santa Luzia. Eu já deixei ele se preparando, que tinha o Edmauro, que já era rapazinho, e tinha as meninas que queriam ir para a festa de Santa Luzia. Aí eles, vocês fiquem se arrumando, e quando eu vim mais sua mãe, vocês vão para a festinha Santa Luzia, de Peleve. Quando eu vim caminhando, ele me deu a chave, que era para os meninos guardar o fumo. Quando eu cheguei para cuidar do café, dei café aos outros para ir para a festinha. Aí quando eu cheguei, que ajeitei eles, que eles já estavam se vestindo, o meu quarto era a porta assim em frente, aí o Edmauro estava se trocando, já tinha se trocado, só faltava as meias. E as meninas já estavam lá no quarto se trocando também. Aí quando eu pensei que não, chegou um rapaz, tinha uma janela assim no meu quarto, aí chegou o rapaz, e eu estava procurando a meia do Edmauro, para ele se arrumar para ir. Aí chegou um rapaz na porta, disse, é aqui a casa da dona Zefinha? Disse, é. Só eu vim dizer a ela que o seu Antônio levou uma queda na ladeira e está passando mal. Vixe, quando ele disse assim, parece que o mundo acabou naquela hora. Quando eu saí para fora, o menino já tinha ido. Já vinha na bicicleta dele mesmo, só que ele já tinha deixado ele morto, mas não quis dizer. Aí foi-se embora. Foi embora com ele, aí eu fiquei doidinha, não vi mais se tinha mais nada dentro de casa, aí saí correndo. Os meus vizinhos me pegaram e eu saí gritando. Aí quando cheguei lá na frente, aí vinha 2 rapazes. Aí quando veio 2 rapazes, disse, quem é essa mulher que tá chorando? Aí disse, é a esposa do homem, eita, que era infeliz, ele morreu na hora. Ai, meu pai. Aí naquela hora, eu não sei se eu voltei para frente ou se segui para trás, mas eles me trouxeram de volta para casa. Aí quando me trouxeram para casa, pronto, ficou aquele desespero. Aí foram chamar meu pai. Meu pai também já era de idade, né? Já era pressão alta, já sentia. Mas era forte ainda, meu pai. Aí ele disse assim. Aí eu me abracei com meu pai. Aí disse, pai, Antônio morreu. Aí ele disse, morreu não, minha filha, morreu não. Aí o homem já botou ele no carro, aí foram para lá. Aí foram ajeitar para ter o enterro, né? Para levar para o ML, que ele tinha morrido. Aí levaram, quando foi umas 8... Aí a casa encheu de gente, que ele era muito amigo do povo. Nós vizinhos, muita gente aqui. O terreiro cheio de gente. O povo, ele não morreu não. Ele chega já, morreu, que passou 2 rapazes e disse que ele tinha morrido. Não me negue não. Aí quando foram 9 horas,
Aí chegou. Aí foi, eu gritei 24 horas sem parar. 24 horas sem parar. Agora passava o comboinho das meninas atrás uma da outra. Aquilo quando eu via me matava. Aí as mulheres tiravam as bichinhas. Um pouco lá vem elas de novo para perto de mim. Aí eu fiquei naquele desadouro. Aí para contar o resto da história, quando foi no outro dia, foi o enterro. A minha família, todos os vizinhos. Foi um sentimento muito horrível. Aí eu fiquei com eles tudo. Esse Edmauro era o que estava mais eu, que esse outro estava em São Paulo. Já trabalhava com meu irmão. Aí o Edmauro ficou. Quando foi, já com uns 8 dias, aí meus vizinhos chegavam, sentavam tudo assim, ao redor dele. E ele de cabecinha baixa, que ele era muito apegado ao pai. Todos eram, né? Mas em tudo que ele... Só era 2 homens, um saiu e ele ficou. Ele era um companheiro do pai. Então ele sofreu muito. Aí eu cheguei, estava todo mundo ao redor, uns 8 dias. Eu fiquei, que quando apresentava uma pessoa do Pelé, eu dizia, lá vem ele. Lá vem ele. Foi um sofrimento muito grande. Aí ele, cheguei, estava tudo sentadinho ao redor da... E a televisão parada, naquela época ainda era televisãozinha preto e branco. Aí eu disse, meu filho, levante a cabeça e liga a televisão. Todo mundo veio olhar para meu filho não conversa, nem ninguém conversa, e eu estou lá na cozinha, cuidando das pequenas. Mas meu filho liga a TV e vai assistindo. Naquele tempo ainda existiam umas novelas bonitas, né? Uma novela boa que dava para a pessoa assistir. Diga, assiste, o pessoal... Aí ele foi desaparecendo, quando o povo chegava, era toda noite vinham. Toda na noite para despertar nós. Aí ele foi ligando a televisão, digo, ó, já é dezembro. Janeiro, fevereiro, março já é tempo de na minha planta, meu filho. E nós temos que cuidar, olha essas cruzes que tá aí para eu cuidar mais você. Aí ficou. Aí quando ele faleceu, a safra de fumo ficou. A safra de fumo ficou pronta. Só faltava vender para pagar o banco. O banco pagava em janeiro, né, para começar o trabalho de novo. Aí o gerente do banco era muito amigo dele, aí mandou me convidar. Mandou me chamar para mim ir lá. Mandou o fiscal olhar o fumo e o gerente mandou me chamar. Aí eu fui com meu pai. Quando eu cheguei lá, Maria, foi a maior prazer, foi a maior tristeza quando eles me viram. Aí quando chegou, ó, dona Josefa, nem lá para o hospital eu fui, fiquei cá na sala mesmo. Disse, ó, dona Josefa, vamos fazer um negócio assim. A senhora vai ficar com a parte do fumo e a outra nós vamos perdoar a metade do débito. E o outro fica para a senhora trabalhar. Para a senhora não quebrar a sua cabeça, que o sofrimento está muito. Então nós vamos perdoar a metade da safra. Aí eu digo, tá certo. Aí ficou. Aí comecemos, vendi o fumo, fui lá, paguei o meio. Aí disse, olha, o que a senhora precisar, nós estamos aqui. Para aqui, seu esposo deixou os caminhos abertos para a senhora. Só que a metade do fumo não deu para eu levar a roça. Esse ano. Foi muito apertado. Aí quando foi no outro ano, eu fui lá, falei, digo, olha, não dá para eu trabalhar com a roça, só com isso dá não. A senhora entra de novo. Aí comecei. Banco do Brasil, de Limoeiro. Era de Arapiraca, mas quando construir o banco aí quem morava aqui, passamos para o de Limoeiro. Aí comecei a trabalhar com o Banco do Limoeiro. Depois teve um projeto no Banco do Nordeste. Trabalhei com o Banco do Nordeste, plantando mandioca. E era do Nordeste, era mais mandioca. O do Limoeiro era tudo. Não podia não. Eu ia deixar minhas cruzes. Não podia. Todo mundo se admirava. Hoje, os meus vizinhos me chamam a guerreira. Porque hoje, graças a Deus, estão todos casados. Tudo levando a vida deles. Hoje eu não posso mais trabalhar, mas estou vendo todo mundo trabalhando. Todo mundo tendo as coisinhas deles, os empregos, né? Trabalhando. Eu sou uma pessoa feliz. Ah, chegou muito, mas eu não quis não. Porque eu vivi muito bem com o meu. Não é porque Deus levou ele. Mas ali era que nem boi de carro. Quando ele ia fazer um negócio, ele dizia, Zefinha, será que vai dar certo? Digo, é você que sabe. Tinha vezes que chegavam os amigos dele, vinha negociar alguma coisa, vender as safras, aí falava assim, ô Zefinha, será que vai dar certo? Eu digo, olha, você veja quem você vai vender
e veja se dá certo. Porque é você o dono da casa. Eu tenho vergonha de chegar uma pessoa e fazer negócio com você e você me chamar, para eu concordar. Aí os amigos dele diziam, não, mas é bonito, é muito bonito vocês concordar, vocês dois. Aí, em tudo que era assim, a nossa união, eu tive medo por 2 casos. Uma, que eu tinha minhas filhas mulher dentro de casa. Outra, porque eu tinha medo do que eu consegui com ele, vinha outro interesseiro. Só que os que vinham eram melhor de vida do que eu. Mas eu não quis não. Graças a Deus até hoje. E hoje não quero mais não. Não, fez falta mais não. Porque um dono de casa, uma casa sem um dono de casa, uma casa sem um dono de casa é difícil. Tudo ser a mulher, tudo ser a mulher. Mas, graças a Deus, eu realizei minhas coisas. Hoje, quando eu quero fazer uma coisa, já tenho minhas filhas. Quando eu vou fazer uma coisa, elas ficam meio bravas. Digo, não é para ficar brava não, que vocês cresceram, mas do chão não saíram. Criei eles tudinho, nunca bati neles com a mão. Porque quando eu dizia é por aqui, é por aqui. Criei minhas filhas, foi sofrimento para mim, né? Porque aquilo me doía no meu coração. De ver as minhas filhas tudo pequenininhas, sem pai. Eu fiquei muitos e muitos anos, ainda hoje eu sinto. Quando um pai chega e diz, oh, lá vem papai. Aí eu tenho muito que quando ele chegava da feira, quando nós veio morar, o carro já passava aqui, as feiras, com os carros. Aí quando ele descia, que pegava aquelas bolsas de feira, que colocava na calçada, ela dizia, ô mãe, papai chegou. Digo, graças a Deus. Aí ele dizia, não peguem nada aí. Porque os filhos, quando os pais chegam, né? Querem os biscoitinhos, querem uma coisa, querem outra. Aí quando elas diziam, eita, papai chegou aqui, desata, não mexa em nada. Só da sua mãe. Aí ele chegava, estava na mesa, vai dividindo as coisinhas para seus filhos? Dizia, não, depois você sabe dividir. Porque era muitas e a feira era longe. Aí ele comprava aquele saco de biscoito, daquela bolacha seca. Aí eu já guardava para ir durante a semana. Aí tinha vezes que essa cacá, ô papai, não, ô mamãe, eu quero bolacha. Eu digo, eu não tenho não. Na bodega do papai tem. Ela chamava bodega, que tinha um quartinho de despensa, e ele pegava e trancava, botava tudinho lá, porque muita criança tanto come como estraga, né? Aí eu sempre saía em ordem, no controle. Aí ela dizia, na bodega do papai tem. Eu digo, pois então deixa ele abrir a bodega dele. Foi assim a minha vida. E também muita coisa na minha vida para ajudar meu pai, minha mãe. Eu era mais velha, era quem cozinhava, era quem ensinava, como eu já lhe falei. Muita fé eu tenho em Deus. Meu pai não sabia ler, eu pegava a Bíblia, ia ler aqueles versículos para ele escutar, ele ficava muito feliz. Ele era muito devoto. Aí ver que o bichinho sabia ler, aí ele gostava que eu lesse, né? Aí eu lia aqueles versículos, ensinava para os meninos. Fiz a primeira comunhão de muitas crianças que eu ensinei. Fiz a primeira comunhão deles, levei para o padre. Falava com o padre, ó, tal dia tem meus alunos que estão já preparados para receber a Eucaristia, depois traga. Aí eu levava aquelas menininhas. Aquelas que os pais podiam, elas iam trajem de noiva. Mas como não podia, eu vá com qualquer roupinha, indo limpinha, arrumadinha, né? É o que importa. Aí os padres de lá ficavam muito felizes. Só esse Bitonho, que o nome dele era Antônio, mas era conhecido por Bitonho. Aí ele dizia, ó, seu Bitonho, o senhor deve ter muito prazer, muito orgulho da sua filha. Porque ela é muito inteligente e ela é muito católica. E se é uma menina nova, meus 14 anos, 15 anos, 16, com 17 já casei. Aí foi muita fé, que Deus me segure e me dê paciência para mim conseguir. Então, depois que eu passei essa época do meu marido, eu fiquei uma pessoa, ó, se adoecia chega dando Zefinha. Se morria, chega dando Zefinha. Teve uma época que eu comprei um carrinho velho, um carrinho para trabalhar, né? Aí o meu filho era o motorista. Quando adoecia ele ia, porque aqui era difícil um carro, né? Aí ele aprendeu, assim mesmo, sem habilitação, mas ia. Quando chegava na pista, a polícia pegava. Tinha vezes que ele saía com as mãozinhas cheias de fumo, levava os doentes para Arapiraca. Chegava, a polícia parava. Eles diziam, olha, eu não tenho habilitação, o motorista não tem, eu tenho que ir. Eles passam, vão embora. Aí era assim. Aí a minha vida foi assim, de fazer favor, de ver uma pessoa sofrendo. Aí eu fiquei uma pessoa assim. Agora hoje, uma pessoa adoece ou morre, eu digo, filho, me leve
Aí ele disse, não vou levar não. Arriscado a senhora cair para lá, dar um desmaio e dar mais trabalho. Mas eu fico doente porque não vou. Eu gosto de visitar. Tanto os que morrem, que foram amigos, né, do meu esposo, dos meus filhos, e meu. Então eu gosto de fazer pelo menos a visita, comparecer, né? Mas hoje não estou podendo muito não. Se for no carro, para me descer, tem que ela me segurar. Para andar, tem que me segurar para não cair. E arriscado eu cair, os velhos estão caindo tudo e quebrando fêmea, e eu não quero ser assim não. Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio. A minha Nossa Senhora do Carmo, que foi como a história que eu já falei para você, que era da minha avó. Ainda hoje ela está ali. E Nossa Senhora do Carmo. E Santo Antônio, pelo meu pai, meu avô, meu esposo, que tudo era Antônio. Católica mesmo, de fé. Com fé em Deus. As festas de Nossa Senhora do Bom Conselho, era cá, né? As festas dela eram assim, sempre frequentei. Aí as festas da agora que vem, a chegada dela do Bom Conselho, sempre vão. Tá com uns 2 anos que eu não posso ir, mas eles vão. Porque para ficar em pé muito tempo eu não posso. Mas nós levamos um banquinho para a senhora ficar sentada. Não, viu, vou dar trabalho a vocês. Faz de conta que eu já estou vendo. Aí elas filmam, trazem para mim ver. Assisto novela, não gosto de novela não, eu assisto os padres. Fica eu e a Cacá, até 11h30, meia-noite, nós ficamos assistindo. Bota um padre, depois bota o outro. Ela gosta de filme, tem uns que eu gosto, outros não gosto, mas eu para fazer companhia a ela eu fico, só somos nós duas, né? Aí, trabalhar eu acordo assim, eu acordo cedo, porque os ônibus passam para a escola, o povo passa para trabalhar, o meu quarto é aí, eu já durmo, eu gosto na beira da estrada. Aí eu acordo cedo, só que eu não posso me levantar por conta do reumatismo nas pernas. Aí eu me levanto, estiro as pernas, estiro os braços. Mas eu sempre me levanto primeiro do que todo mundo. Quando ele se levanta, eu estou com o café pronto, porta de cozinha varrida. Hoje eu não varri nada por aí porque eu estava esperando vocês, fui primeiro me arrumar, me ajeitar, para quando vocês chegarem eu já estar pronta, não dá amassada, né? Mas eu sempre gosto de me levantar cedo para cuidar das coisas. Agora se você vê eu varrendo, é escorada na vassoura. Vou varrendo, escorada na vassoura, ele fica mangando, deixa de ser sapateado. Não, meu filho, eu gosto de sapatear. Enquanto eu puder sapatear, eu vou sapatear. Lavo roupa, pouquinho, né? Pouquinha roupa. Quando é mais, ela lava. Mas eu sempre gostei de terreiro varrido, casa, sempre gostei. Faz uns 12 anos que o médico proibiu de eu ter quintura, né? Que eu tive câncer de pele. Aí ele só é quintura de fogo, só. Mas assim mesmo ainda cozinho. Boto o fogo pra lá, fico pra cá. Tem horas que gosta, outra não gosta, que minha comida é insossa. Ele não gosta porque fica insossa. Diga, pois quem quiser sal, coloque, né? Ficando salgada não tem mais jeito. Agora insossa, coloca o sal. Mas eu gostei muito de ajeitar os meus filhos, as pessoas. Eu tenho uns 55 anos que moro aqui. E graças a Deus os que morreram, mas os mais novos, neto, filho, todos os netos dos outros, é tudo meus netos. Só chamar a avó com a senhora, que meus avós morreram. Aí, graças a Deus, há tantos e tantos anos, nunca tive inimizade com ninguém. Nem eu, nem meus filhos, nem ninguém. Graças a Deus. Eu me sinto muito feliz por essa parte. Eu tenho 20 netos e 7 bisnetos. Dou muito. Ah, quando chegam aqui, me dão benção, me abraçam. E aí, vó, como é que tá? Eu digo, tô bem, meu filho. Graças a Deus. Porque os bichinhos também estudam, né? Aqui os meus netos, meus filhos, tudo é de joelho. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aí se ajoelha, dá benção. Todos eles ainda hoje têm essa tradição comigo. Na Sexta-feira Santa. É Natal e Semana Santa. Aí depois se espalha. Só. Sim, tem São João também. No São João também. Eu tenho a comemoração de São João, né? Aí se juntam, tem dia que se juntam todos. Só que já tem deles que já moram na cidade. Tem as outras famílias, né? Mais pouco. Mas de primeiro era todos aqui. O convite foi o Arapiraca, né? Que chama-se Manuel Angelino. O Arapiraca e o Ricardo Nezinho, que vieram aqui me convidar. Se a senhora quer participar da raiz, a raiz de Arapiraca? Eu digo, quero sim. Vou contar minha. Aí ele explicou, né? Digo, será que eu vou lembrar de tudo? Aí quando o rapaz veio ontem,
Aí eu disse, alguma coisa que eu esqueci, eu posso voltar? Eles, pode voltar. Aí, muito excelente, eu achei muito agradável o trabalho de vocês e também pela paciência, a minha história. Me senti muito feliz de contar a minha história para meus filhos depois verem, né? Tem uma em São Paulo que disse que quando terminasse, era para passar para ela, para assistir lá. É Maria Aparecida, a gente chama de Cidinha. Ah, gostei demais. E teve coisas aí que talvez eles nem sabiam, né? Porque da escola eu sempre contava a eles. Mas tem vezes que eles fecham, não querem escutar direito. Aí quando eu conto que carregava água de longe, tinha que buscar, por exemplo, de manhã, me levantava 5 horas da manhã, na minha idade de 7, 8 anos, era muito pequena, né? Criança, para buscar água com quase meia légua. O sonho que eu tenho de realizar é ver meus filhos felizes, morando na casa deles, como que já estão, né? Aqui essa vila todinha dos meus filhos, é meus filhos. E também desejo todos ser felizes. Eles estando felizes, eu estou mais ainda. Para mim foi um dia maravilhoso, das pessoas que vieram me entrevistar. Eu mando um abraço para minha filha de São Paulo, a futura sogra dela, os namorados, para todo mundo. Um abraço para meus irmãos e a bênção da minha mãe, que ainda está viva. Parabéns pelos seus 99 anos, mãe. E você, Socorro, que cuida dela com muito carinho, arruma as pessoas para cuidar dela. Eu fico muito feliz, nega, quando eu chego lá, que ela está bem cuidadinha. A minha pena é eu não poder cuidar dela. Mas, infelizmente, você e as pessoas que você colocou para cuidar dela, ela está muito bonitinha, parece um anjinho do céu. Muito bonito. As pessoas que vieram me entrevistar, as pessoas de muita paciência, me recebem muito bem, me explica direitinho, o que eu não lembrei, volto para contar de novo. E a minha vida foi muito maravilhosa, você sabe, Socorro, que eu fui a segunda mãe de vocês e amo vocês de coração. Fui professora dos mais velhos e eduquei, fiz primeira comunhão deles e estou aqui muito feliz me apresentando na Itirapiraca. Muito feliz. Tchau para todas vocês e um bom dia de Corpus Christi. Para mim foi um dia mais feliz da minha vida, que Corpus Christi me deu. E agradecer a Deus e ao pessoal que vieram e agradecer a todos os meus filhos para conhecer o meu passado, para ver o que eu sofri na minha vida e estou agradecendo a Deus pelos meus 78 anos. Não sei até onde eu vou, mas eu tenho vontade de viver mais ainda, junto a vocês. Muito obrigado mesmo, que as pessoas que vieram me entrevistar são as pessoas excelentes de paciência. Boa sorte e um bom trabalho.